Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatlist. Se você ainda não está inscrito no canal, faça a inscrição agora para ouvir falar do melhor da cultura e literatura brasileira e dos grandes clássicos universais. Você já ouviu falar daquela famosa lenda, nunca julgue um livro pela capa? Pois eu tenho uma proposta diferente para você, tá? Julgue um livro e a capa. Eu tenho aqui na minha mão essa edição primorosa da Companhia das Letras, desse gênio Edgar Allan Poe e do seu grande poema O Corvo, e que faz com que conteúdo de capa se transforme numa das produções mais incríveis que eu já li sobre esse poema tão consagradíssimo na história da literatura universal. E é sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo, tá? Sobre essa maravilha produzida pela Companhia das Letras. Vem pro vídeo. Como eu estava falando para você, julgue um livro sim pelo conteúdo e pela capa, tá? Essa edição maravilhosa da Companhia das Letras, e ela é uma editora dessas que se preocupa com cada detalhe, tá? Há 5 anos ela contratou o Alceu Nunes, que tem sido capista mor, vamos dizer assim, estou inventando a profissão, não estou, tá? Capista é justamente o profissional que cuida da capa, para de repente fazer a capa de todos os livros da Companhia das Letras. E quem tem acompanhado a Companhia das Letras tem se maravilhado de repente com essa produção que tem chego até nós assim quando a gente adquire um livro. Sabe essa coisa gostosa de pegar um livro com capa dura, que de repente fica lindo na estante, parecendo uma bíblia incrível. E o capista ele tem essa preocupação assim de ver detalhes que de repente poucas pessoas pensariam, como de repente uma capa pode atrair o comprador do livro, e esse comprador vai ficar mais satisfeito por às vezes pagar mais caro, mas pagar mais caro por uma coisa que ele vai justificar que tem muito mais qualidade. Se você perceber o trabalho semiótico, repara a cor da capa. Então só daqui você já tem a percepção de que talvez a capa não poderia ter outra cor para falar do corvo. Então isso é incrível quando você fala, vamos pôr essa capa, é adequadíssima. Então cada processo da construção do livro passa às vezes pela essa coisa da apresentação que é a capa. E se você pegar o projeto gráfico do livro, aí entra o trabalho da Sarah Bonet, né? Que eu falo para você, lendo o livro você fica maravilhado com a apresentação gráfica do livro, então isso é incrível também, isso ajuda, então que fica o destaque aqui a Sarah Bonet, mas fica o destaque ao Alceu Nunes. O Alceu Nunes eu acompanho muito a Companhia das Letras assim, né? Recentemente foi lançada uma edição maravilhosa do Grande Sertão Veredas, que eu falo assim, meu, que sacada, combinar o desenho, assim, para virar a capa, o bordado, né? Tô falando da edição especial, aquela edição raríssima e caríssima para apaixonados e colecionadores, tá? Que foi lançado recentemente, assim, combinar, de repente, o trabalho do Bispo do Rosário com, eu falo, com Grande Sertão Veredas, meu, que sacada. E aí eu falo, é aí que entra o capista, aí que entra a sua capacidade de design, sua capacidade de criador de arte. Capa é uma arte, tá? Meu, e essa edição, se você não viu, você tem que ver ainda, meu, é uma edição assim que dá uma vontade de abraçar, ficar com ela dormindo assim, como se fosse assim, né, aquele momento Clarice Lispector não era mais um leitor, era um leitor com, sabe, não era mais uma menina, né, era uma mulher com seu amante, na verdade, tá? E eu falo pra vocês, não, os apaixonados pelo livro, não porque eu tenho uma tatuagem da Diadorim no meu braço, porque Diadorim é o nome da minha filha, nem porque eu tenho uma tatuagem do Grande Sertão Veredas no meu braço, assim, que eu tô no mérito de ser um apaixonado pelo Grande Sertão Veredas, merecedor de ganhar um livro desse, então não é isso que eu quero falar não, tá? Voltando aqui pro Edgar Allan Poe, tá? Mas fica a minha homenagem a esse cara maravilhoso, o Alceu Nunes, tá? Pô, que trabalho maravilhoso. E por aqui já começa bem o livro, tá? Outra coisa que eu fiquei maravilhado é a ilustração, que é a capa e a contracapa, né? Num estilo vitoriano, próximo daquilo que o Edgar Allan Poe viveu. E aí eu fui pegar algumas ilustrações aqui do meio para vocês assim, só para você dar uma olhadinha. Olha que coisa fabulosa isso aqui. Meu, esse projeto aqui é incrível, tá? Olha esse corvo logo na apresentação do livro. Aí eu peguei outros trabalhos que estão aqui mais no meio assim, dá uma olhada nesse aqui, eu fiquei maravilhado, tá? Todas as ilustrações do miolo do livro assim, me deixaram apaixonados. E, inclusive, eu encontrei, acho que a minha próxima tatuagem. Isso aqui me inspirou profundamente. A gente fala que a gente escolhe tatuagem, mas ela que escolhe a gente, tá? Nasceu aqui a minha próxima tatuagem. E fica tranquilo, tá? Meu filho não vai chamar de Raven, na boa, tá? É uma outra inspiração na verdade. Mas, meu, olha que coisa perfeita isso aqui. E uma outra que eu vi logo na sequência, que eu fiquei maravilhado. Cara, olha essa ilustração. E eu tô fazendo esse destaque aqui porque o Alceu Nunes, ele convidou um cara maravilhoso chamado Caco,
que recentemente, pela revista Tachi, uma das maiores editoras de arte do mundo, ela lançou um livro dos 100 maiores ilustradores do mundo contemporâneo, e esse brasileiro Caco está entre esses 100 maiores, eu diria, numa homenagem mais do que justa, um dos caras que, talvez um dos caras mais premiados como ilustrador de livro do mundo, assim, tá? Vocês têm que entrar no site, vamos deixar aqui, cacofonia.com, para você ver o trabalho desse cara, assim, as empresas que o contratam, os prêmios que ele ganhou, entre os quais, por exemplo, se destaca a Palma de Ouro de Cannes, pelo seu trabalho de ilustrador. Então eu estou falando de um dos caras mais geniais, e toda a ilustração que está aqui, ela é apaixonante. Então eu falo para você, essa parte da apresentação já deixa o livro assim, com um prazer que talvez você não vai encontrar em qualquer outro livro. E essa é a preocupação de uma grande editora, como a Companhia das Letras, de levar até você uma justificativa pelo seu investimento, para você ter um livro que vale a pena, para você ter um livro que você quer o tempo inteiro estar tocando nele assim, por várias belezas, entre outra coisa, por trabalhar com um cara do nível do Edgar Allan Poe, o louvado, edição de 2019, lançada agora recentemente, tá? E a hora que você vai para dentro do livro, você fala assim, então a beleza é isso? Não, julgue a capa e julgue o livro, tá? E aí o livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte você vai ter o poema O Corvo numa tradução do Fernando Pessoa. Na sequência vai ter o poema O Corvo numa tradução do Machado de Assis. Aí você vai ter o poema original The Raven, do Edgar Allan Poe. E aí vem um ensaio de um cara que eu tenho que fazer uma homenagem. Cara, como é gostoso ler um crítico que manja de crítica. Tá? E aí a editora Companhia das Letras chamou Paulo Henriques Brito para fazer uma análise ali pra gente das traduções e do original. E ele apresenta coisas inacreditáveis. Eu vou daqui a pouquinho para a lousa, eu vou levar você para conhecer a primeira estrofe do Edgar Allan Poe, para você ver as coisas que o Edgar pensou para que o poema causasse o efeito que ele queria que causasse no leitor. 30 segundinhos, uma estrofe para você entender toda a técnica do Edgar Allan Poe, que você vai amplificar para todas as estrofes do poema, tá? Toda a estrofe vai ter 6 versos, é uma cestilha, e que apresenta 2 medidas. Do verso 1 ao 5 ele tem o que ele chama de octatâmetro trocaico, que é um tipo de verso que vai ter 8 pés, que seria a ideia de verso medido assim por uma sílaba longa e uma átona, ou melhor, uma sílaba longa e uma curta, uma longa e uma curta, uma longa e uma curta, que para ele seria uma coisa muito original dentro da língua inglesa ali, que era uma proposta que ele tinha de construir esse efeito melódico, tá? Eu estou meio que explicando aqui. O on seria longa, si seria curta, pom seria longa, a seria curta, mid seria longa, night curta, drear seria de repente longa, re seria curta. Então isso causaria um efeito de, sabe, uma ondulação melódica maravilhosa que toma conta do poema inteiro para você. Então você vai encontrar em todos os versos, tá? E se os 5 primeiros são octatâmicos trocaicos, o último é um tetratâmetro trocaico, porque ele tem metade do tamanho, que seria o refrão de uma certa maneira, tá? Outra coisa que é muito curiosa desse ritmo que ele vai embutir é que o verso 2, 4, 5 e 6 tem que ter rima entre eles. Você vai encontrar em todas as estrofes. Por exemplo, aqui, ó, lor, dor, dor, more. Então acaba gerando uma rima meio que constante, isso em toda a estrofe, tá? E isso faz parte de uma intenção poética, melódica, que ele quer causar um efeito hipnótico no leitor através do som do poema, tá? O verso 1 e 3 talvez aparentam não ter rima, né? Porque o weary, de repente, não vai rimar com taping, mas você vai ter rimas internas. Por exemplo, assim, dreary rimando com weary, como de repente naping rimando com taping. Então, de repente, a rima interna resolve o problema da melodia que os outros vão ter na rima final. E eu poderia fazer análise da literação e assonância na língua inglesa aqui, que deixaria você maluco a quantidade de repetição sonora proposital que ele causa nesse sentido, tá? Sem falar que o verso 5, ele retoma o verso 4. Então, raping at my chamber door, de repente tape at my chamber door. Então, de repente, se você vê que você recupera quase que integralmente o verso 4, que causa um efeito de eco, na verdade. Então, para o Edgar Allan Poe, você está tendo a ideia de um poema que vai tentar levar o leitor, que vai se tornar incrédulo, né? Porque ele vai ter que aceitar que um corvo vai começar num certo momento do poema a pronunciar a palavra nevermore. Então é maluco você imaginar isso?
Vamos entender, tá? E esse efeito hipnótico tiraria do leitor essa incredulidade, levando ele a aceitar pelo som uma coisa que pela razão ele não aceitaria. Então essa é uma busca da estética hipnótica para você cair no efeito sonoro, no efeito sádico, doloroso que a morte da amada causa, e que esse corvo desse dor, mor, nor, for, que vai criar uma onomatopeia de um pio maldito que toma conta de você ao final do poema, que invade você com a mesma melancolia, com o mesmo desespero do eu lírico enquanto você lê o poema. Isso é maravilhoso. Tem uma coisa que não é apresentada no livro, mas eu já vi uma explicação que é muito legal, que é essa brincadeira aqui da palavra raven, né, o corvo, e de repente a palavra que ele mais fala, never. E de uma certa maneira, se você pegar o corvo, é um símbolo do nunca mais. Ele é a presença da morte, a morte é o nunca, então é o duplo do outro. Então o Edgar Allan Poe ele faz uma brincadeira incrível, que é a palavra raven, se você observar direito, jogada no espelho da palavra never. Você entendeu que legal? Olha só, se você lê Raven, você está lendo Raven. Se você lê Nevar, você está lendo Nevar. Ela não é igual, claro que não é igual, porque é uma imagem de reflexo no espelho e apesar de parecer, não é a coisa, não é igual. Então é incrível a arquitetura que ele propõe nesse poema para você sentir o efeito que ele quer que você sinta durante a leitura. Recomendação, leia o poema no original, mesmo que você não saiba inglês, leia em voz alta e se permita ser dominado por esse som maldito desse corvo e os efeitos que ele vai causar em você ao final da leitura do poema. Bem-vindo à estrutura de um dos mais fabulosos poemas da história da humanidade. Voltemos ao nosso vídeo, à nossa explicação do livro. Mas ele vai fazer uma análise da tradução do Machado de Assis, e eu falo, como um crítico bom pode de repente fazer uma crítica àquele que talvez seja incriticável, que é o Machado de Assis. E ele mostra que o Machado captou a ideia do poema de maneira maravilhosa, e como um grande poeta que ele era, ele poderia talvez chegar a uma tradução mais aperfeiçoada, mas talvez como prosador genial que ele é, ele se ateve à ideia, ao significado. Mas quando você vai ler o poema do Machado de Assis, você encontra coisas que não tem nada a ver com o original, como se o Machado tivesse escrito, de repente, um poema que não tem nada a ver com o poema de Raven. Né? Ele até faz uma brincadeira, é como se você pegasse um fado português e cantasse num ritmo de um funk carioca. Você pode ter a mesma letra, mas a melodia muda tudo, acaba com tudo que você conhecia daquele significado, porque o significante nesse caso é essencial. E aí ele mostra a visão que o Fernando Pessoa, que é talvez o mais genial poeta da humanidade, tem ao fazer a tradução. Inclusive, por exemplo, no poema, você tem uma história bem romântica, de um cara solitário em casa, que teve uma experiência amorosa, de uma amada que morreu. Para o Edgar Allan Poe é o mais belo tema da humanidade, a amada morta. Então ele está lá em casa, num dia chuvoso, no seu silêncio, quando batem a porta, ele vai lá abrir a porta, ele só vê escuridão, mais nada, ele volta para dentro, as batidas continuam, e quando ele vê, é numa janelinha que tem em cima da porta, e quando ele abre, entra um corvo. Então olha que coisa incrível. O Edgar Allan Poe, ele brinca de fazer esse corvo entrar, e esse corvo, quando ele vai entrar assim, ele começa a responder a palavra nevermore, 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 nevermore. E aí ele pensou numa possibilidade, né, de criar rimas com isso. E aí tem uma hora que o eu lírico fala que a amada dele é tão sublime que o nome dela não poderia ser pronunciado na terra, nesse lugar vulgar, frio, sujo, imperfeito. Só lá no céu os anjos conseguiram dar um nome para ela, chama Lenor. Então, de repente, Lenor tem a sua rima maravilhosa com Nevermore. Tá, beleza. O que o Edgar Allan Poe fez? Fez isso para criar esse efeito sonoro. O que o Fernando Pessoa fez? Não colocou o nome da amada, porque entendendo o conteúdo do poema, de uma amada que não poderia ser pronunciada, não seria mais bonita, seria muito mais bonita ainda, muito mais misterioso você de repente manter um mistério sobre o nome da amada. Então você tem de repente uma tradução em que o tradutor consegue fazer uma coisa que faz o poema ficar melhor do que o original. É claro que o Edgar Allan Poe é um grande poeta, mas o Fernando Pessoa é o grande poeta. Então é muito legal você ver a observação de um crítico que te leva a essas percepções, talvez de traduções que você já leu e não imaginou que poderia chegar nesse nível as traduções. Tá? E ele leva você à percepção crítica da estrutura, né? Tem uma análise estrutural do poema para você ver toda a beleza do poema, todo o efeito que o Edgar Allan Poe queria com o poema. Tá? E aí quando você vai para uma segunda parte, você vai encontrar três análises, três ensaios críticos do próprio Edgar Allan Poe que o Paulo Henriques Brito fez a tradução. Pra você ter uma noção, o Paulo Henriques Brito ele tem vários livros de poemas, 7, ele tem um livro de contos maravilhoso, Paraísos Artificiais, e ele tem mais ou menos 110 livros traduzidos dos principais poetas do mundo.
Então ele é um tradutor no sentido pleno, de não só traduzir o significado, mas o significante, fazer você ter a percepção de que aquilo que você está lendo é alguma coisa na sua língua que seria impossível, próximo, o mais próximo e fiel possível daquilo que você leria no original. Então ele tem um trabalho incrível de tradutor. E aí ele fez traduções da visão crítica do Edgar Allan Poe para você de repente poder acompanhar. E aí eu falo, você pega o poema, tem 108 versos, ocupa 4 páginas e meio do livro. O livro tem 200 páginas, então você tem 190 páginas de proposta de como entender o poema. Isso é incrível. Mas ele apresenta para você esses trabalhos, eu diria, monumentais que o Edgar Allan Poe apresentou. O primeiro trabalho é um trabalho chamado A Filosofia da Composição. O Edgar Allan Poe ele vai mostrar para você uma atitude até antirromântica, de que o poema não é uma inspiração, o poema não é um insight, o poema não vem do coração, o poema é um ato racional. E ele leva você a perceber, por exemplo, que ele começou fazendo um poema pela palavra nevermore, então ele começou com o refrão, e que aí ele teria que fazer esse refrão se repetir ao longo do poema, e esse refrão, ao ser repetido, não poderia ter o mesmo significado. Aí todas as rimas teriam que causar um efeito assim paralelo ao refrão para dar um efeito hipnótico. Então ele pensou inclusive na ideia de o que ele queria causar no leitor. Então ele achava que o poema não podia ser curto, nem podia ser longo demais, porque senão não daria o efeito. Então ele acreditava que 110 versos é o tamanho para ele gerar o efeito que ele queria gerar no leitor. Então sabe aquele cara que chega a antecipar, e atenção teóricos da arte, assim, a estética da recepção do século XX? O efeito que a literatura teria sobre o leitor e sobre a crítica. Então o Edgar Allan Poe ele mostra nessa filosofia essas percepções. Então as buscas, os ritmos, uma métrica diferente, um ritmo diferente. Então tudo para ele queria uma originalidade que levasse você a ver um poema como você nunca viu, ou ouvir um poema como você nunca ouviu. Então é muito legal esse ensaio que ele apresenta para você. Na sequência vem um ensaio chamado A Razão do Verso, em que ele faz uma discussão sobre o verso lá da Inglaterra e a sua proximidade com o verso grego e latino, que eu falo para você, é uma teoria cultíssima demais, que eu, na hora que eu fiz a leitura, eu falei, meu, com tudo aquilo que eu sei, eu não sei nada disso, eu fiquei perdidíssimo aqui nesse caso, sim, e eu precisava de alguém que me salvasse. E essa salvação vem no final do livro. E na sequência ele faz um outro ensaio chamado O Princípio Poético, em que ele retoma muito da filosofia da composição para levar você às percepções daquilo que ele chamaria de uma poesia que não pode ter didatismo, não pode ter função moralizadora. A poesia deveria ser só a busca da beleza, do belo, a poesia pela poesia. De uma certa maneira, eu tenho um menino lá de 1848, que é quando ele lança o Corvo, antecipando a proposta do parnasianismo do final do século XIX. A arte pela arte, sem contaminação com nada. Ao mesmo tempo antecipando as posturas de duas grandes tendências de análise que vai existir no século XX, que é o neocriticismo norte-americano e o estruturalismo russo, de teóricos da arte que acreditava que você não deveria analisar nada além da obra de arte. A arte por si só se bastaria. A vida do artista, o que ele viveu, as emoções, o que ele teve, não servem para nada, só atrapalham. A obra de arte tem que se bastar por si. Então o nosso Edgar Allan Poe, com a sua postura racional, ele antecipa muita coisa maravilhosa que no século XX, ele é um cara admirado. Obviamente ele foi muito odiado por muita gente, porque tem gente que mete o pau, e o Paulo Henriques Brito vai trazer isso para você, essas análises incríveis do pró e do contra o Edgar Allan Poe. Se ele teve a moral de repente levar você a perceber as falhas de tradução do Machado de Assis, olha que ousadia, ele tem mais ousadia ainda de levar você a perceber falhas do próprio Edgar Allan Poe nas suas teorias defendidas. E aí o livro termina com um ensaio do próprio Paulo Henriques Brito, chamado O Ensaísta Poe, em que ele apresenta os prós e os contras de cada ensaio do Edgar Allan Poe. E eu falo para vocês, você vai ficar maravilhado de ver a visão de um crítico que chega nessa competência, de quase lá pegar na mão do Edgar Allan Poe e falar, Edgar Allan Poe, olha, o verso em inglês é diferente do verso grego, que é diferente do verso latino, que é diferente do verso português. Olha, então, o que você pretendeu aqui, na verdade, você fez errado na hora que você propôs, porque não vai dar certo, porque a prosódia de uma língua... Meu, é fabuloso você lidar com alguém que tem essa competência de levar você a ter percepções assim de que a proposta de isenção do Edgar Allan Poe de uma arte que não pode ser didática ou moralista é uma isenção que esconde, na verdade, uma intenção. Isso é incrível no livro. Tá? Aí ele faz você perceber que o Edgar Allan Poe nasceu em Boston, que é o norte dos Estados Unidos, lá numa época que antecedeu a Guerra de Secessão, mas apesar dele nascer no norte industrializado, ele foi educado no sul, retrógrado, agrário e defensor da escravidão. Então o Edgar Allan Poe se sentiu um sulista, ele mesmo defendia a ideia de que Deus fez o negro para servir o branco. Racismo, sim senhor, Edgar Allan Poe. Só que aí que eu falo, não entra essa ideia, o corvo quer dizer, porque tem toda uma teoria baseada no Crow, né? O corvo,
face mask, o blackface, né? Que vai, desculpa as confusões que estou falando aqui, mas de toda aquela coisa assim de ter surgido lá o Jim Crow, né? Quem assistiu o clipe, né, This is America, ele traduz logo naquela entrada lá essa caricatura de como de repente o teatro vazio, o negro ser alguém risível, vídeo de Demônio Familiar do Zé de Alencar, processo é percepção. De repente eu não vou chegar aqui, porque a capa é negra, porque de repente é o Corvo e ele está fazendo um poema racista. Então o Edgar Allan Poe, ele evitou que a sua literatura tivesse essa sociologia. Então não é essa análise. E é contra isso que de repente a estética da recepção vai levar a você a uma percepção muito madura do livro. De repente você não enxergar no escritor o que ele não falou. Tá entendendo? Para que você também não saia por aí falando assim, olha, você vê a própria capa, o próprio... Não pense nisso. Mas por trás dessa obra maravilhosa, existiu um cara que defendia aquilo. E ele faz você perceber que na busca de uma literatura isenta, havia uma crítica a uma coisa maior. Porque o Norte fazia uma literatura engajada. O Norte tinha lá uma tendência transcendentalista, industrializada, que levava você. Tanto que um pouquinho depois da morte de Edgar Allan Poe, vai surgir A Cabana do Pai Tomás, da Harriet. E de uma certa maneira, A Cabana do Pai Tomás é um livro extremamente engajado que leva você a uma percepção, de repente, de um negro que já perdeu a consciência de ser negro, na verdade. Isso é maravilhoso, também usado no clipe que eu citei lá no This is America, que é muito legal. E aí, de uma certa maneira, essa ideia de uma arte isenta, que vai ser defendida pelo neocristicismo também, lá na década de 30, no século 20, que antecede lá o apartheid nos Estados Unidos, aquela questão segregacionista dos direitos civis, Martin Luther King, Malcolm X e tudo mais, faz você perceber que às vezes esses críticos que defendem uma arte isenta, na verdade, escondem uma intenção por trás. E ele até faz um fecho do livro maravilhoso e muito irônico, que ele fala assim, olha que incrível, tá? Mas o esteticismo anti-abolicionista de Poe e as origens segregacionistas do neocristicismo devem nos deixar atentos para a possibilidade de que a defesa de uma arte livre de imposições ideológicas esteja sendo usada para defender uma postura que nada tem isenta, a isenção que esconde a intenção. Meu, que perfeito. E ele faz dar uma brincadeira, ele fala, olha, qualquer semelhança com alguns movimentos políticos do nosso tempo que afirmam ser contra posturas ideológicas em geral, mas tem o claro objetivo de promover uma delas em particular. Não é mera coincidência. Tá? Talvez porque ele morou muito tempo nos Estados Unidos e ele fazer uma referência ao Donald Trump. Pode ser. Eu não vejo outro exemplo no mundo que poderia citar um exemplo parecido com o Trump. Tá? Mas fica essa coisa maravilhosa desse livro que leva você a uma percepção incrível de um dos poemas mais incríveis da história da humanidade, com uma visão muito crítica da própria crítica feita com um puxão de orelha do Edgar Allan Poe, com um puxão de orelha na tradução do Machado de Assis, com um elogio sublime ao Fernando Pessoa, mas que eu falo para você, faz você ter que ter esse livro da Companhia das Letras na sua estante já, para ler esse poema incrível e para ler toda a orientação que ele vai dar para você perceber como entender um dos maiores poemas de todos os tempos. Se você gostou, deixe seu recadinho aqui, dá seu like, faça a curtida, corre comprar seu livro e até o próximo vídeo.